Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram, eu postei agora há pouco sobre a questão do colesterol para vocês. Por quê? Porque eu recebi vários pacientes nas últimas semanas que vêm usando remédio para baixar o colesterol, as chamadas estatinas, em várias situações diferentes. Eu peguei paciente novo, perto de 30 anos de idade, usando estatinas, porque o cardiologista viu o colesterol que julgou alto, acima de 230, e já passou a estatina para baixar. Vi paciente depois de cirurgia cardíaca, tá? Ou depois de infarto, usando estatinas a partir dos 60 anos de idade. Vi pacientes que os exames de carótidas ou de ecografias que pegaram placa em aorta e companhia, usando as estatinas, segundo os médicos que passaram, para estabilizar as placas, para elas não aumentarem e para não romperem, tá? E vi pacientes também que, por causa de esteatose hepática, com colesterol em 250, 260, né, por causa de gordura no fígado, com a prescrição de estatinas pelos seus médicos. Veja bem, eu queria que vocês entendessem que os remédios para baixar colesterol, eles têm o seu lugar na medicina, mas eles têm sido super prescritos. Se você for lá no icaro.med.br/colesterol, você vai ver que tem vários links lá mostrando e vários textos, alguns em português, outros em inglês, mostrando quanto milhares de médicos no mundo inteiro já estão sinalizando há décadas o quanto os remédios para colesterol, eles se transformaram em muitos casos, em uma mina de dinheiro. Então, o que aconteceu? A indicação de o que é um colesterol alto ao longo dos anos, ao longo das décadas, tem baixado cada vez mais. Ou seja, o que é considerado um colesterol alto tem sido reduzido cada vez mais. Então, há quase 50 anos atrás era 240, aí de uns 20, 30 anos atrás era 200 e agora está aí em torno de 180. Gente, colesterol não é o inimigo. A maioria dos bons cardiologistas que eu conheço e dos bons médicos que eu conheço já tem sinalizado isso. Por quê? Eu vivo dizendo para os pacientes, Deus é pai e não padrasto. Ou seja, ele não colocaria dentro de nós uma substância que é necessariamente ruim. Então o colesterol, ele tem o seu papel na nossa vida. Ele é importante para você fabricar hormônios como pregnenolona, progesterona, testosterona, estradiol, DEA. O colesterol é fundamental para reparar qualquer estrutura no seu organismo que esteja lesada, porque ele entra principalmente na composição das membranas celulares. O colesterol é fundamental para forrar os nervos, senão você não tem uma condução nervosa adequada. É fundamental para você fabricar vitamina D, tá? E o que a gente sabe é que o colesterol oxidado, ou seja, maltratado, principalmente por hábitos de vida ruins, ou toxinas, ou condições inflamatórias crônicas, esse colesterol em excesso é que pode formar como se fosse uma goma. Ele pode ficar hiperadesivo, e aí por conta disso entrar na gênese da placa, entupir artérias, veias, por aí vai. Mas o colesterol é necessário à vida, então todos nós precisamos dele. Quando você pega e toma um remédio para baixar colesterol sem investigar por que aquele colesterol está alto, você, em grande parte das vezes, pode estar bloqueando os esforços do organismo de produzir alguma coisa a partir daquele colesterol ou reparar alguma coisa a partir daquele colesterol. Então você vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Se o sujeito melhora os hábitos de vida, sabe, água, comida, exercício, sono, respiração, o que eu falo lá no icaro.med.br/12 passos, ok? A pessoa vai lá e equilibra os seus hormônios, suas vitaminas, seus minerais, sabe? Procura viver uma vida boa e suplemento necessário, se alimenta direitinho, respira direitinho e ainda assim o colesterol está acima de 300, o total, aí você vai pensar em usar um remédio para baixar o colesterol, porque possivelmente esse paciente ele tem uma dislipidemia familiar, ou seja, tem uma tendência familiar a ter o colesterol alto. E aí fica mais fácil de ter um excesso que num momento de oxidação, num período de oxidação excessiva, possa fazer mal.
tá? Poxa, Ícaro, mas você falou em 300, sim, porque entre 200 e 300, na grande maioria das vezes, o problema é hábitos de vida ruins que precisam ser corrigidos, carências de vitaminas, minerais, hormônios, pelo que eu tenho visto em consultório, é isso. Excesso de toxinas, falta de vitamina D, enfim, o corpo está aumentando aquele colesterol para fabricar algo que está precisando, tá? Ou para poder fazer a manutenção, fazer o reparo de tecidos, fazer frente a alguma inflamação, alguma coisa assim. Então, se você baixar, você está fazendo mais mal para você do que bem. E essa história de que o colesterol diminui o risco cardiovascular, diminui as placas, diminui a evolução de placas. Olha, os estudos que buscam comprovar isso vêm sendo muito criticados, principalmente na última década, como estudos com conflitos de interesses, tá? Para poder realmente aumentar a prescrição de estatinas, ou estudos com várias falhas metodológicas que comprometem estabelecer essa relação entre o colesterol e o risco cardiovascular e o benefício de estabilização de placas que é atribuído à simvastatina, à atorvastatina, rosuvastatina, as estatinas em geral, parece que para a maioria dos casos, a médio e longo prazo, não compensa o tanto de efeitos colaterais que as estatinas trazem, tá? Em um dos links que está lá, numa página do Dr. Mercolar, lá no icaro.med.br/colesterol, vão lá, acessem o link, vocês vão ver que os efeitos colaterais possíveis e comuns das estatinas são mais de 30, tá? Então, o que eu vejo muito em consultório? Dores musculares, perda de massa muscular, problemas de memória, cansaço, problemas de sono, indisposição, queda da libido, queda de vários hormônios, dor de cabeça. Então, assim, são vários sintomas que o uso das estatinas traz. E não demora muito tempo para os sintomas aparecerem, ok? Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem com esse vídeo para vocês é o seguinte: se o seu colesterol está alto, acima de 300, possivelmente você vai precisar sim de estatinas, enquanto você investiga e resolve as causas base, tá bom? Que normalmente estão associadas a hábitos de vida ruins, estão associadas a deficiência de vitamina D, deficiências hormonais, excesso de toxinas, excesso de estresse oxidativo, tá? Nutrição inadequada, falta de exercício, alguma coisa dessas, ok? Agora, se o colesterol está abaixo de 300, você não precisa de estatinas na maioria dos casos, se for realmente se comprometer com bons hábitos de vida e com a correção desses fatores, que eu explico lá no icaro.med.br/colesterol e no icaro.med.br/degraus da saúde. E o uso de estatinas para prevenir essas complicações cardiovasculares, placas e companhia, ou prevenir que elas aumentem, não está absolutamente determinado como positivo na literatura, como alguns divulgam por aí, ok? Então, é fundamental que vocês levem em consideração isso. Antes de tomar um remédio, o ideal é que vocês corrijam os fatores que devem estar levando ao adoecimento, ok? E não ficar só confiando no remédio. Tudo bem que muitos médicos, quando prescrevem as estatinas e orientam para os pacientes: você tem que fazer um exercício, tem que diminuir a gordura, tem que diminuir o carboidrato, tem que ter uma vida mais ativa, dormir direito, tudo bem. Mas eu vejo que o foco da maioria dos colegas médicos acaba sendo mais no remédio e dizer para o paciente que ele vai ter que tomar o remédio a vida inteira, do que deixar claro para o paciente que ele tem que melhorar os hábitos de vida dele e corrigir hormônios, vitaminas, minerais, neurotransmissores, intoxicações, ok? Eu não vejo, para a maioria dos pacientes que corrige tudo isso e que tem um bom acompanhamento, um bom tratamento, preferencialmente de forma mais natural, a necessidade de usar estatinas por longos períodos de tempo. Não vejo, tenho visto em consultório em quase 20 anos de medicina, a maioria dos pacientes, quando faz a sua parte e é bem acompanhado nessas outras coisas que eu já falei para vocês, poderem ficar sem estatinas e terem uma vida boa, sabe? Com menos sintomas
e mesmo com colesterol entre 200 e 300. Para falar a verdade, se vocês forem acessar os links que eu coloquei lá no icaro.med.br/colesterol, vocês vão ver que um colesterol de saúde, em geral, o total, gira entre 200 e 240 e não baixo demais. Quando o LDL está abaixo de 100, o que a gente vê em consultório é uma maioria dos pacientes com vários sintomas de carências hormonais, com queda de energia e outros sintomas. Então, colesterol baixo demais é perigoso. Eu explico lá no site. O ideal é que o HDL esteja acima de 60, que o LDL esteja entre 100 e 130, 140, tá? Que os triglicerídeos estejam abaixo de 150. E aí, com estes parâmetros, a maioria dos pacientes tem uma sobrevida com mais qualidade. Agora, para aquelas pessoas que têm a dislipidemia familiar, que é menos de 15% da população, quando o colesterol fica acima de 300, toda vez que fica sem as estatinas, pode ser necessário usar as estatinas junto. Só que quando um paciente usa estatinas, tem que usar coenzima Q10 junto também, porque as estatinas não bloqueiam só a síntese de colesterol, bloqueiam a síntese também da coenzima Q10, que é uma molécula importantíssima para os mecanismos de energia do organismo. Por isso, também, pela queda da coenzima Q10 em quem usa estatinas, é que vem vários dos efeitos colaterais, dos sintomas. Ok? Então, a minha mensagem final para vocês é o seguinte: estude, conheça bem da questão, sabe? Conheça bem sobre saúde e você vai ver que o que tem de mais atual na medicina que não tenha conflito de interesses com a indústria farmacêutica mostra que colesterol não é o inimigo e que a melhoria de hábitos de vida, de equilíbrio de hormônios, vitaminas, minerais, neurotransmissores, desintoxicar, desinflamar, combater os radicais livres é muito mais efetivo e natural para combater o excesso de colesterol e o risco cardiovascular sem efeitos colaterais. E existem vários medicamentos naturais, várias substâncias naturais, tá? Que podem ajudar a reduzir o colesterol de forma mais natural, como por exemplo a berberina, como por exemplo a própria curcumina, como o resveratrol, o Red Yeast Rice, enfim, lá nos artigos que eu coloquei no icaro.med.br/colesterol, tem várias dessas substâncias para ajudar vocês, tá bom? Para vocês poderem ver que de forma muito mais natural, não sou só eu quem está falando, são milhares de médicos no Brasil inteiro, dá para você gerenciar problemas de colesterol bem melhor, resolvendo as causas daquele problema e não só quebrando o alerta, quebrando o sintoma, que é reduzindo o colesterol à força, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo para vocês para poder alertar vocês que existe uma prescrição excessiva de estatinas e precoce demais e por tempo demais no mercado, que isso muitas vezes está mais prejudicando pacientes do que ajudando, e cabe a você como paciente estudar, sabe, para poder decidir o que é melhor para você junto ao bom médico que te acompanhe. Tudo bem? Mas os hábitos de vida saudáveis, o equilíbrio de vitaminas, de minerais, de hormônios, de neurotransmissores é muito mais potente para ajudar, às vezes junto a medicações naturais transitoriamente. É muito mais potente para ajudar do que ficar usando estatinas, que são cheias de efeitos colaterais. E entenda, a maior parte do colesterol que a gente produz vem do excesso de carboidrato na dieta e não das gorduras que você coma, ok? Então, o excesso de carboidratos na dieta, que é ainda piorado quando se ingere um excesso de glúten de leite, que são substâncias inflamatórias, principalmente em excesso, e que podem assim aumentar a síntese de colesterol, porque um fígado inflamado tende a aumentar a síntese de colesterol a partir de carboidratos. Então, do ponto de vista alimentar, o excesso de carboidratos da sociedade moderna é uma das coisas que mais está aumentando o colesterol por aí, tá bom? Então, assim, não sou o dono da verdade. Procure ler o que eu coloquei lá no icaro.med.br/colesterol. Tem muitas evidências científicas lá, tá? E entenda que essa história de achar que colesterol quanto mais baixo, melhor, isso não é verdade. Se estiver baixo demais, gera um monte de doenças, de sintomas, de distúrbios. E usar medicamento para baixar colesterol sem ir nas causas e sem procurar viver
direito, melhorar o seu estilo de vida, pode ser perigoso e gerar vários efeitos colaterais. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês e uma boa noite.